O processo de formação de um professor não é um processo de formação de uma única variável, de um único fator, não é? Então, quando eu falo, por isso que a gente fala praxis docente, né? Então, o docente, quando ele está se formando, e aqui eu, né, preciso pegar o exemplo do EAD, o que é a formação EAD? Eu pego uma pessoa ali com seus 19, 20 anos, a gente tem professores na pedagogia, a média de idade é até menor, 17, 18 anos, então pega essas pessoas, meninos, meninas com 17, 18 anos, né, e boto numa sala EAD. Qual é a experiência vivida de uma praxis formativa aqui? Ela é perto de zero, se a gente quiser ser assim, né? Não vamos ser tão trágicos, mas ela é perto de zero, né? Qual é a convivência? Qual é a troca de experiência? Isso não está posto. Então, a formação EAD, ela isola tanto o professor no seu processo formativo e ela também isola o professor na sua praxis, que não é só uma praxis para a sala de aula, mas ela é uma praxis do seu coletivo, né? Da sua categoria enquanto docente. Então, esse professor, ele se forma sem saber o que é um sindicato. Exatamente, porque no EAD essas disciplinas mais problematizadoras estão ausentes. Então, quando a gente fala em uma formação mais tecnicista, isso é amplo. Eu estou dizendo que esse professor ele está aprendendo, não é, alguns conteúdos fundamentais, fortemente a vinculação com o uso de tecnologias e plataformas. Essa é a grande exigência hoje. É o professor. Aliás, foi isso toda vez que se fala em formação docente, é que o professor não sabe trabalhar com as tecnologias. Vamos, então, tecnologizar a formação docente. Não é isso. Não é isso. Né? Então, a formação docente, ela implica nessa troca de experiência dos conteúdos, das teorias pedagógicas, e ela implica também numa relação com o seu coletivo. Né? Quem são os professores? Bom, essa formação política ampla mesmo. Então, eu quero enfatizar esse dado, porque eu estou pegando um jovem, é nesse ponto que eu quero chegar, enfiando ele numa sala EAD para ele se tornar professor, né? E ele acaba se formando sem ter uma noção mais ampla do que é a sua profissão, do que é a carreira, do que está acontecendo com a sua carreira, do que é a desprofissionalização da sua carreira, não é? E está naturalizando um processo de ensinar através de tecnologias, de plataformas. Olha a gravidade disso, não é? No ponto de vista das lutas sindicais, das lutas dos movimentos dessa categoria. Esse processo, então, quando você disse num determinado momento da tua fala, olha, então o ministro está agora freando o EAD, nós precisamos que isso seja efetivo, nós precisamos que sejam fechados os cursos EAD, efetivamente fechados, porque é um balcão de dinheiro para as empresas. Eu não vou falar os nomes, mas todos aqui sabemos. Outdoors pelas cidades todas desse país, oferecendo curso em EAD a R$ 99,90. Ou seja, é uma educação que cabe no seu bolso. Tá certo? Isso é formação? Nós estamos formando aqui licenciaturas, nós estamos formando profissionais aqui, então essa é uma primeira questão que a gente tem que levantar quando a gente estiver falando, não é, da formação IAD, certo? Não é só uma questão de regulamentar o IAD, mas é dizer, olha, quais os princípios que orientam a IAD. Esses princípios não estão formando profissionais capacitados no campo da educação para dar aula, né? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, não é? Quando você fala, bom, e esse professor, ele chega na sala de aula, ele chega muito pobre, o pobre que eu estou usando é aquele pobre do Marx, né? Aquela pessoa empobrecida de conhecimento, empobrecida, né? Da utopia, de pensar coisas, de elaborar coisas, porque ele não teve essa experiência. Então, olha como eu fecho um conjunto de elementos para formar precariamente. Eu tenho uma formação docente precária, eu tenho uma formação do sujeito social precário aqui também. E esse precário inclui sujeitos atomizados, sujeitos que estão naturalizando a desmobilização coletiva. Que, olha o ganho do EAD e das formas
as formas de trabalho que foram, existem desde os anos 70 também, mas fortemente difundidas aqui no Brasil na pandemia, que é o teletrabalho, o trabalho home office, né? Olha o ganho disso, né? Eu conversei com, faz parte das nossas pesquisas, entrevistar, conversar com as pessoas, levantar dados, informações de quem está em home office. A gente teve um grande número de pessoas, a literatura mostra isso também, especialmente dos trabalhadores, trabalhadoras mais escolarizados, não é? A preferência pelo trabalho remoto, porque implicava em ficar mais perto da família, não tinha que se deslocar para o trabalho, não é? Mas, de repente, quando isso começou a se efetivar, a gente agora observa um movimento contrário. A indefinição do tempo do trabalho, o assédio do supervisor, né? O supervisor que manda notificação automática na plataforma. Eu abro, eu estou recebendo automaticamente as notificações do que eu tenho que fazer. Isso é full time, são 24 horas, porque é um robô, é um IA que está fazendo isso, não tem tempo. Está programado para fazer. Ah, eu não vou ler, mas olha o meu subjetivo aqui, eu estou vendo o que eu estou recebendo. Eu tenho que responder. Olha uma outra palavrinha chata, mas também muito comum hoje. A gente acaba usando mesmo, mas é bom refletir sobre ela. Os desafios que me impõem. Os desafios, colegas, o desafio é uma coisa, eu vou me desafiar. Olha, parece que é uma escolha pessoal, né? Eu vou me desafiar. E se não der certo, fracassei. Olha, é isso que vai adoecendo os profissionais, Não, e especialmente cria da uma educação. ansiedade, né? Porque as pessoas têm as notificações, aí ela fica se questionando: eu abro ou não? Eu abro ou Porque não assim, já abro? passou a hora do expediente, mas ao mesmo tempo ela fica assim: ah, e se essa demanda for muito inadiável, então vem uma série de. Aí já entra numa coisa meio filosófica mesmo, as pessoas veem essa questão psíquica da ansiedade de tal forma. E eu me coloco nesse lugar dessa questão das notificações, porque assim eu vejo que isso é realidade nossa, e não é só com a questão do trabalho, é a questão do cotidiano com a relação com a família, com os amigos, e às vezes você quer se desconectar, mas você não consegue. E esse processo de policiamento dessa desconexão é um trabalho desafiador, como a senhora colocou, né? Muito complicado, e é em todas as searas. E no E vem mundo da para nossa nós. educação está vivendo isso também. Isso vem para nós como algo individual, você colocou muito bem, porque como não há uma regulamentação, eu me sinto culpada, eu não consigo, eu não me sinto culpada, isso, olha como o jogo de forças vai pesando contra nós. Então, eu penso que uma pauta importantíssima é a regulamentação do tempo do trabalho, né? Desnudar esse discurso de que trabalha-se quando quer, que faz quando. Desnudar, é preciso que os sindicatos coloquem o dedo nessa ferida. O tempo do trabalho é importantíssimo. Regulamentar de novo o tempo do trabalho. Estamos trabalhando 16, 18, 19 horas por dia. Dedicados ao trabalho, né, que é o trabalho alienado, que é o trabalho para o outro.